Oi, gente, bom dia, meu oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam em paz, todos sob o cuidado de Deus. A nossa proposta de hoje, a gente vai trazer resoluções de problemas. A nossa aula vai estar localizada no capítulo 3. Nós vamos trabalhar na página 77 a página 79, ok? Sendo que na página 80 e na página 81, você pode dar uma paradinha para fazer alguns exercícios aí de fixação para que você possa se preparar mais e melhor, ok? Então essa é a dica. Mantenha sempre por perto o seu lápis, sua borracha, seu caderno e não pode faltar, claro, o seu livro, tá ok? Mas antes disso, eu queria lembrar vocês o seguinte: os nossos últimos encontros nós falamos sobre sistema, né? Nós falamos sobre sistema, o conceito que refere-se a sistema. Nós falamos também em alguns métodos, né, que a gente vai utilizar para chegar na resolução de sistema, né? E hoje nós vamos trazer aí a resolução de problemas, ok? Professor, tem alguma dica para que a gente possa se sair bem na resolução de problemas? Tem, e ela é bem simples, hein? Na resolução de problemas, nós vamos utilizar a linguagem matemática para representar os dados, né? Professor, como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira: nós temos dados para representar os nossos problemas. Por exemplo, nós temos aqui uma variável qualquer. Nós temos uma variável, vamos chamá-la de x, ok? Então você não sabe que elemento funciona ou representa esse algarismo. Então nós vamos chamar ele de um número. O x para a gente vai ser um número ou uma incógnita. Dessa maneira nós estamos trabalhando com a linguagem matemática para representar um dado que você não sabe quem é. Eu quero representar um número. Que número é esse, professor? Eu não sei, ele é desconhecido, né? Nós também podemos tranquilamente chamá-lo de incógnita, professor, incógnita. Veja outro exemplo tranquilo. Eu tenho esse valor aqui. Professor, eu tenho uma expressão algébrica que ela pode ser transformada numa linguagem matemática para representar um dado. Então eu posso dizer tranquilamente aqui que eu tenho um número qualquer adicionado, acrescentado, somado com uma unidade resulta em algo. Então veja que eu tenho uma representação em formato algébrico que eu posso transformar ela em formato de dado, né, para uma linguagem matemática. Então posso dizer, de novo, um número qualquer somado, adicionado, acrescido de uma unidade resulta em alguma coisa, né? Por exemplo, resulta em 3. Isso é uma linguagem matemática. Outra linguagem interessante é essa linguagem que você pode ter aqui, ó, 1 sobre x. Professor, o que é 1 sobre x? 1 sobre x você pode tranquilamente afirmar que isso aqui é o inverso de quem? Você conhece esse algarismo aqui? Não, professor, eu não conheço esse algarismo. Esse algarismo para mim é um número, então eu posso dizer o inverso de um número, de um número qualquer. Eu não sei quem é esse algarismo, o inverso de um número qualquer. E dessa maneira você faz as suas representações, tá ok? Ainda estendendo um pouquinho mais, eu posso colocar essa para você. X mais y resulta em 4, por exemplo. Então veja que eu tenho uma sentença, né? Eu tenho uma expressão algébrica que ela pode tranquilamente ser passada para uma representação em forma de texto e me dar o seu resultado. Então eu poderia dizer o seguinte: um número qualquer adicionado acrescido a uma outra variável desconhecida também resulta é igual a 4. Então observe que toda resolução de problemas que envolve sistemas, ele tem uma linguagem acompanhando o seu valor, tá? Ele tem uma linguagem acompanhando. E é interessante aqui que na resolução de problemas é fundamental a atenção para a leitura do enunciado, sempre procurando
identificar todos os dados e representá-los, principalmente utilizando a linguagem matemática. Foi o que nós fazemos, o que nós colocamos aqui com alguns exemplos, tá? E aqui nós vamos trabalhar com o primeiro exemplo desta manhã, tá? Ainda na página 77, você que me acompanha aí, por favor, pegue seu livro, capítulo 3, página 77, lembrando que nós vamos até a página 79, tá bom? Então, na página 77, nós temos um exemplo bem básico, bem tranquilo aí, envolvendo números e suas representações, e suas resoluções de problemas. Então, diz mais ou menos assim: em um estacionamento, há automóveis e bicicletas. Professor, há automóveis e bicicletas. Só que aí o problema também já me diz que eu não tenho a quantidade de veículos exata, né? Então eu posso dizer, por exemplo, aqui chamá-lo de X e chamá-lo de Y, tá bom? Então para X eu vou chamar os automóveis, eu vou colocar aqui os automóveis, e para Y eu vou chamar o número de bicicletas, né? E aí, continuando o problema, ele diz assim: no total de 32 veículos e 82 pneus, tá ok? Professor, vamos tentar montar esse problema de uma maneira tranquila e fácil. Vem cá. A questão diz que existem lá 32 veículos, ou seja, eu tenho a quantidade de veículos, né? Eu tenho a quantidade de automóveis, mais a quantidade de bicicletas. Tudo isso o problema me diz que é um total de 32 veículos. E como é que eu posso resolver isso, professor? Eu venho aqui, preparo o meu ambiente e digo, ó, x mais y igual a 32. Professor, o senhor transformou uma linguagem em outra linguagem, né? Uma linguagem matemática em uma linguagem formal. E dessa maneira nós temos a resolução, né? O início da resolução do meu problema aqui, tá bom? Então observe, aqui eu tenho a quantidade de automóveis mais a quantidade de bicicletas, num total de 32 veículos. O problema continua e diz assim: e 82 pneus. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe importantíssimo, né? Que é todas as vezes que o problema traz transporte ou traz animais, nós vamos precisar imaginar a quantidade, no caso de automóveis, né, de rodas, no caso de animais, a quantidade de patas. Ele sempre brinca conosco com relação a esses dois valores, tá ok? Então, para esses valores aqui, nós vamos pensar no automóvel tendo exatamente 4 pneus e a bicicleta 2 pneus. Então, nós vamos dizer automóveis 4 pneus mais a bicicleta envolvendo 2 pneus. Isso igual a 82 rodas. E aí o nosso sistema está montado. O nosso sistema montado, eu tenho aqui o sistema 1, eu tenho aqui o sistema 2. Ok? Tranquilo. A partir desse momento você vai precisar de escolher qual o método que você acha mais conveniente e mais fácil para que você possa ter uma resolução desse problema, tá bom? E a resolução desse problema nós vamos escolher o método que nós vamos trabalhar. O método que nós vamos trabalhar aqui, eu quero escolher o método da adição. Só que eu queria que vocês também percebessem que para trabalhar com o método de adição dentro desse sistema, eu não consigo cancelar nenhum elemento. Então eu sou convidado a forçar esse sistema a se enquadrar num cancelamento. Então eu posso ter aqui a multiplicação do segundo fator, né, por menos 2, a fim de cancelar no sistema 2 o 2y. Então esse sistema ele vai ficar equilibrado de modo que ele tenha que ser multiplicado por todos os seus valores na sequência. Então fica mais ou menos assim: menos 2x, né? 2 vezes 2x menos 2x, sinais, né? O jeitinho de sinal não pode esquecer, ó. Vem para cá, menos por menos, aliás por mais, então eu tenho 2y igual a menos 2 vezes 32, isso é igual a 64. Isso ainda no sistema 1. Professor, no sistema 2, o que aconteceu?
Eu vou precisar mudar alguém? Não, não vai precisar mudar ninguém, porque você não mexeu. Então, você permanece com as mesmas variáveis que tinha lá anteriormente. Isso igual a 64. Eu queria que vocês percebessem que a maneira como está agora, eu consigo fazer, né, visivelmente eu já consigo fazer o cancelamento. O método da adição foi empregado, foi o método que nós escolhemos, e esse método que nós vamos escolher, nós vamos trabalhar, tentar cancelar alguém aqui, tá bom? Então nós temos aqui, inicialmente vamos fazer a soma dos seus elementos correspondentes, né, dos seus elementos correspondentes. Fazendo isso, eu tenho menos 2 mais 4, eu tenho igual, isso sendo igual a 2x, né? A ideia do ter e não ter, eu tinha 2y, eu não tenho mais 2y, né? Quanto é que eu tenho? Então, posso fazer tranquilamente o cancelamento desses dois valores. Igual, efetuo uma subtração normal aqui, então eu tenho 88 menos 64, 4, 2, eu tenho isso aqui, que me dá um 24. Perceba que esse rapazinho ele está multiplicando, ele passa dividindo, você sabe muito bem, o meu aluno já conhece essa técnica, já conhece essa prática, então nós vamos adiantar isso aqui. Então isso aqui vai ser 24 dividido por 2. 24 dividido por 2, ele me dá um valor igual a 12. Perguntinha clássica. Professor, o sistema já está pronto? O sistema está montado? Não, o sistema não está pronto. Lembrando que nós temos aí uma identificação do par ordenado montado por x e y. E apenas encontramos o valor de x. Nós vamos encontrar o valor de y, está faltando. Separo aqui para ficar um pouco mais fácil para mim, para organizar. Ora, então, eu volto lá no sistema 1 ou no sistema 2, aquele que for mais tranquilo para você, e você vai realizar a sua substituição. O sistema mais tranquilo para mim, que eu acho, é o sistema 1, onde eu tenho x mais y igual a 32. Percebam, o valor que eu encontrei para x é igual a 12. Isso me diz, eu posso ter essa substituição no valor da variável. Quando isso acontece, fica assim, 12 mais y igual a 32. Princípio básico, né, fundamental da resolução de uma equação, letrinha para um lado, número para outro, então nós vamos ter algo parecido com y é igual a 32 menos 12, sendo que y é igual a 20. Observe que neste caso nós temos um formato bem interessante, né? Eu já consigo manter o valor de x e eu consigo manter o valor de y. Eu tenho x igual a 12 e y igual a 20, né? Voltando aí no nosso sistema, né? Nos dados que nós colocamos aqui, a gente afirmou que x corresponde aos valores dos automóveis, ou seja, eu tenho exatamente 12 carros, e aí para y nós afirmamos que y é igual ao número de bicicletas. E o número de bicicletas nesse estacionamento, nós encontramos a resolução deste problema pelo método da adição como y igual a 20. Portanto, no estacionamento há 12 carros e 20 bicicletas. Tá ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, resolução de problemas envolvendo sistemas. Um abraço e até o nosso próximo encontro.